Tá, perfeito. Então, obrigada, muito obrigada, Ariane, pelo tempo e pela boa vontade, pelo entusiasmo, né, nesta conversa e nesta entrevista. Eu acho que a gente agora pode começar. Eu gostaria de começar perguntando um pouco você sobre a sua experiência de vida, né, conectada também com o seu trabalho e como é que você reflete sobre a sua própria experiência pessoal de vida e o seu trabalho, como estão agora. Uhum. Tem um cachorro latindo no fundo, mas acho que vai ser isso mesmo. Tá. Eu percebi que como eu trabalho com projetos, talvez se você me fizer a mesma pergunta daqui uns 6 meses, eu vou te dar uma resposta completamente diferente também. Mas o que é meu trabalho? Eu trabalho como artista independente, né? Eu sou uma compositora, eu trabalho muito com música, na área da música, da poesia e das artes visuais, porque essa é a minha graduação, né? Eu estudo artes visuais na USP, faço licenciatura. E acho que meu trabalho ele é atravessado por essas linguagens, né? Ele é essa encruzilhada, esse termo que eu gosto de usar. E agora, no momento, eu trabalho também como oficineira, dando aulas de artes aqui no meu bairro, né, no Morro Doce, que é periférico, então sou uma artista periférica também. E estou trabalhando com teatro também, fazendo sonorização de peças. E acho que é isso no momento. Eu também tenho uma banda de mulheres compositoras negras que chama Pariá. E, acho que é meio que isso. Em relação à sua própria experiência de vida, como é conectada com o seu trabalho? Uhum. Acho que minha experiência de vida vai nesse lugar, né? Aí eu posso usar essas tags, né? Mulher negra periférica. Eu moro no Morro Doce a vida inteira, que é uma região periférica de São Paulo. E, e aí eu sempre tive que ir muito longe para estudar, né? E no Uhum, nosso bairro não tem escolas suficientes, de qualidade, então a minha vida toda sempre foi nesse deslocamento, né? E uhum. inclusive agora hoje na faculdade. Então ele também é um lugar de inserção em espaços da branquitude, né? Eu era bolsista numa escola particular e eu e meu irmão eram os únicos negros da escola. E agora estudando na Universidade de São Paulo, um professor, que ele é bem antigo, ele falou que eu era a quarta aluna negra que ele deu aula em 25 anos. Uau. Então, sim, e acho que por isso que eu acabo encarando esse lugar de ativista, né, mesmo. Eu participei de muitos movimentos negros da USP, como o OPA Negra, que era um coletivo da ECA que ainda existe, a Ocupação Preta, porque a USP não tem cotas, que foram movimentos que conquistaram ações afirmativas na Universidade de São Paulo. Eu faço parte dessa geração que Uhum. depois de tantos anos, essa universidade que é muito elitista, né? E aí acho que meu trabalho ele dialoga nesse lugar de busca por essa identidade negra, né? Porque gostam de classificar, né, como esse objeto essa mulher negra periférica e tal. Acho que por isso que eu gosto muito de fazer autorretratos, por exemplo, que é uma Uhum. busca de querer entender que identidade é essa, né? Dialoga com tantos estereótipos, mas o que é diante disso? Eu também pesquiso um pouco dessa questão do trauma colonial, a Uhum. posição dessa ama de leite, a mãe preta, né? E esses cargos que reverberam ainda hoje na nossa sociedade em todas as mulheres negras. Uhum. E, Uhum. e acho que eu faço isso por várias linguagens também, porque esse foi meu contato artístico primário, né? A minha família é uma família que samba, que faz festa. Meu avô era um poeta, mesmo trabalhador também. Contato com movimentos periféricos, como, por exemplo, o Quilombaque de Perus,
Mas acho que talvez foi uma coisa que eu procurei mais, mesmo no momento que eu entrei na universidade. Quando eu me disse que essa formação de conhecimentos era totalizada pela branquitude, pelo europeísmo, né? E aí foi uma busca, né, com esses coletivos e tal, fazendo ações dentro da própria universidade para trazer artistas negros, pesquisadores negros, e que ampliassem o nosso horizonte, né, desde visões mais afrocentradas, a representatividade negra, e acho que eu ainda estou nessa pesquisa, eu sou muito nova também, eu tenho 22 anos. É verdade. Mas você faz muita, muita coisa. E tem uma linguagem muito bem articulada, e muito clara, e muito assim, como consciente. E você é bem, pelo que eu percebo, né, bem consciente também do que você quer fazer e como é que quer fazer e por quê, né, que isso eu acho que é bem importante. E falando de feminismo, você se considera feminista? Eu me considero feminista, sim. E olha que engraçado, ontem mesmo eu fui numa mesa sobre mulherismo africano, e aí a palestrante estava colocando esse lugar de debate, né? Que como a agenda do nome feminismo não se representa como um todo, né? E aí eu fui falando, mas é questão do feminismo negro e tal, e a gente foi conversando diante disso. E, enfim, talvez no futuro pode ser que eu não me considere feminista, que eu encontre outros lugares de encontros de ideias, mas eu acredito muito nessa questão da igualdade de gênero e mais atravessada pela racialidade. Acho que a racialidade é um ponto central para mim. Uhum. E como é que você concebe, então, o que é o feminismo para você? Acho que o feminismo é esse lugar de encontro de mulheres, né? Faz tempo que eu tenho trabalhado. Inclusive, eu tô com a minha camiseta do meu coletivo. Foi o primeiro coletivo feminista que eu participei, é o Sarau Maria Sem Vergonha. Não sei se dá para ver. Aí, dá. E o nosso trabalho era promover saraus e atividades pelas periferias de São Paulo, dando enfoque na produção das mulheres, né? Não tinha ele é um coletivo misto, né? Tinha mulheres negras e brancas e tal, e não só brancas, amarelas também, mas ele tinha esse foco principal da mulher, né? Não, a gente tem que ouvir nossas pares, acho que... E aí foi um momento que eu percebi que toda mulher acaba escrevendo, né, produzindo, mas a gente tende a diminuir, né, nossa produção, a sempre estar pedindo desculpas. Feminismo, para mim, é esse lugar de encontro, de vamos nos unir, vamos falar desses sentimentos, vamos lutar, vamos combater, e acho que está muito presente na minha vida, assim, todos os dias que eu estou trabalhando, quando na escola querem dividir uma fila de meninas e fila de meninos, ou até no churrasco da família, eu sou aquela atreteira, né? Porque Certo. como a nossa geração também. Uhum, verdade. E como é que seu trabalho atual se relaciona com o feminismo? O que tem, qual é, assim, como o cruce entre o feminismo, como você entende, e o seu trabalho? Uhum. Eu falei que eu também sou educadora, né? Então, muitas das coisas que eu faço é esse encontro mesmo com jovens, com universitários, com escolas, atendo convites também, né? E ele vai por meio da poesia, né? Da música, que aí eu vou atravessando, e às vezes da imagem, quando tem um projetor, que aí eu posso mostrar meus trabalhos visuais também, que é um pouco mais difícil do que a própria voz, né? Essa própria presença. Mas é um meio do caminho para começar a falar de várias coisas, né? Eu tenho, por exemplo, uma música que chama Foda-se, né? Que ele fala quem você pensa que é, em mexer com mulher. E aí acho que é um momento que cruza, né? Que não importa a idade dessas mulheres, eu já fui até um sarau que foi num centro
de recepção de mulheres, centros de convivência de mulheres, que mulheres que sofreram abusos e tal, e centro de convivência, né? E, nossa, choraram, senhoras, é uma música que eu vejo que, tipo, as mulheres se identificam, né? Os homens ficam assustados um pouco, mas também ficam na deles, ou às vezes se retiram do espaço, né? Acho que cada uma das minhas linguagens, elas dialogam desse jeito. Acho que, às vezes, a música é a poesia mais direta, né? Porque tem esse lugar de fala explícito, né? Tô falando, tô aqui, e quando eu consigo debater, trocar com um grupo, é mais legal, né? Também, quando fazer um quadro e tal. O que é coisa de menina e coisa de menino? E didaticamente falando, né? Colocar num papelzinho, ok, o que é orientação de gênero, orientação, identidade de gênero, orientação sexual, conversar essas coisas, né? Também é um lugar educativo. Mas também acho que o meu trabalho, mesmo quando não é tão didático, ele fala por si só, né? Quando tenho. Acho que só isso, né? Você ter uma pessoa ativa culturalmente que fale por si só, que expresse. A arte é um lugar de fala, né? E acho que a gente precisa ouvir mulheres, né? Eu acho que a gente fala muito que tem que dar voz para a mulher preta, voz para a mulher da periferia, mas voz a gente já tem, né? Que é preciso são ouvidos. Por isso que eu agradeço também esse convite. Não, isso é muito importante que você falou, porque não é uma questão, como você diz, de ter ou não ter voz. É quem permite que essa voz seja ouvida e se é ouvida ou não. Com certeza, absolutamente, eu concordo. E nesse sentido, porque você falava da arte, né? Muito como é que a arte pode mobilizar também as pessoas e gerar muitas questões nas pessoas e reações. Como você vê a relação entre a produção teórica, acadêmica, assim, feminista, e a questão da arte, da arte, né? Como uma arte feminista, como uma arte assim, orientada a determinadas questões sociais, de gênero, de raça. Como vê essa intersecção? A gente costuma muito falar que a universidade está descolada da sociedade, né? Mas eu acho que é muito importante esse trabalho intelectual, né? Porque ele contamina, né? São ideias que contaminam. Aqui no Brasil teve esse momento que esqueci o nome dela. Que gênero é performance? Qual é o nome daquela moça? Esqueci. Corta isso no vídeo. Mas é uma teórica, uma intelectual feminista que é muito, muito conhecida, que veio aqui no Brasil e causou um reboliço, porque a gente tem todo esse cenário religioso que nossa, literalmente construíram... a Judith Butler? Sim, a Judith Butler. Construíram um espantalho e colocaram na frente, fizeram manifestações nos lugares que ela estava dando palestra contra, assim, e tal. E, enfim, né, tantas questões que estão à tona, a questão do aborto. E eu acho que essas intelectuais nos ajudam muito nesse arcabouço, né? Mas também ativamente na vida, né? Tem a Marielle Franco, que era uma cientista social, que foi uma política, uma política, né? Uma pessoa mais ativa na representatividade da democracia e tal, e que foi assassinada brutalmente, uma mulher negra, né? E, enfim, eu acho que esse lugar intelectual ele nos dá força também, né? Cria mais espaço de contato. E, enfim, acho necessário, acho que tem que se expandir mais, né? Com certeza, alcançar lugares que ainda não chega, né? Tem totalmente suas limitações também. Mas, enfim, né? Eu sou acadêmica também, então estou falando desse lugar. E em relação ao movimento feminista, assim, mais ativista,
qual você acha que é a situação atual do movimento feminista, o movimento feminista negro, mas particularmente no Brasil atual? Uhum. Agora, nesse exato momento, a gente está fazendo mobilizações para falar da questão do aborto, né, que está novamente em voga. Então, acho que é uma pauta que está super aqui, né, super latente, está tendo muito debates e acho que ele tá bem em voga. Acho que nesse momento atual a gente está nisso de ocupar vários espaços, né? Que acho que eu estou muito mais perto das artistas do Uhum, que só ativistas em geral, né? Dessas uhum, artistas. uhum, E uhum, acho que a gente tem todo o campo possível como campo de disputa mesmo de narrativas e tal, principalmente do uhum. feminismo negro. São Claro. cineastas que estão para falar, artistas, cantoras, e forçando esse espaço de entrada, né? Porque normalmente o Uhum, lugar que a gente falar é em março, né, que é o mês da mulher, ou em novembro, que é o mês negro, né? E uhum, agora a gente está uhum. vendo mês de julho, mas a ideia é ser uma pauta cotidiana, né? É ouvir Com mulheres certeza. negras todo dia, a gente está presente diariamente. Mas acho que uma coisa Uhum, que acontece muito e nesse debate que eu fui ontem também, é como as mulheres negras que estão na ativa, elas estão. Acho que a questão de gênero não é a principal, mas sim a uhum, racial e a questão da idade, né? uhum, uhum. Por exemplo, E, essa semana mesmo teve um ato na Paulista, na Avenida Paulista, sobre a questão de. Tem uma emenda política que quer proibir uma manifestação cultural das religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda. Muitas são as mulheres que estão na frente, né? De tipo, oh, isso é nosso, sabe? Eu vejo também, por exemplo, teve outro ato que foi de mães de filhos que morreram na mão do Estado, né? Que foi uhum, semana passada. Que foi e também estava presente a Bruna, né, a mãe do João Vitor, que foi um menino que foi baleado por um militar na intervenção do Rio de Janeiro. Enfim, acho que as mulheres estão em muitas posições, muitos lugares, né? Que nem esse ato não era para falar sobre questão de gênero, era para falar sobre uhum, a violência do Estado. uhum, E, e, e aí é nisso que eu localizo, né? Por exemplo, os atos do contra o aborto, por mais que seja mais contra o aborto, a favor da legalização do aborto, por mais que seja uma pauta que atinja, está falando sobre tudo de mulheres pobres, mulheres negras, que são as que mais morrem em abortos ilegais no Brasil, ele meio que está mais sendo pautado pelo movimento branco feminista, né? Mas eu também não uhum, vejo, uhum. mas vejo que o debate ainda não puxa, porque acho que é isso, né? As mulheres pretas estão ainda segurando os corres de toda a comunidade, né? Claro. Geral. E nesse sentido, pensando na questão do aborto, por exemplo, o movimento a favor da legalização do aborto e as conexões que pode ter com outros países, né? É, Ah, você acha a que gente o movimento, claro, você acha que o movimento atual no Brasil tem esse olhar para outros países latino-americanos, conexões, intentos de formar redes, por exemplo? sim, eu acredito muito. A gente é muito influenciada, inclusive a gente até usa os mesmos signos, né? A bandeirinha verde, que foi muito usada Uhum, na Argentina. claro. E acho que a gente tem um movimento de um feminismo global, né? Eu Uhum, comemoro, por exemplo, a vitória das feministas na Nigéria, que conseguiram proibir finalmente a questão da mutilação genital. E eu comemoro também pelo avanço do Oriente Médio. Eu sei que elas também estão olhando para cá. Eu acho que é uhum, um momento global, assim. E o claro. nosso país é um que as mulheres mais morrem por feminicídio, né? Uhum, Então, acho que também tem um papel importante aqui. E acho que também tem uma tentativa de se juntar. Semana que vem, por exemplo, eu vou numa residência
que acho que eu tinha comentado com você, uma residência musical Sim, sim. para musicistas da América Latina. Então, acho que tem um desejo de juntar essa experiência latino-americana de mulheres e ouvir as nossas vozes também, né? E acho que vai ser uma experiência legal. Ai, acho que travou. Não, voltou. Ahí voltó. Sí. É. Oi, Oi. Vamos ver. Consegue me escutar? consigo. Perfeito, Ah, e acho que só perfeito. comentando também, acho que a gente é influenciada, né? Que nem ontem mesmo eu estava Uhum. nessa mesa ouvindo sobre o mulherismo africano e enfim, né? São teóricas também da Latinoamérica que estão falando e que nos influenciam, assim como a Angela Davis, nos seus textos também muito me abrangem. Mas aqui no Brasil a gente também tem outras referências, a Lélia Gonzalez, né? Uhum, uhum. E Enfim, né? você, Não, pode falar. Não, acho que era só para completar que a gente vai se contribuindo e tal. E acho que também a pauta feminista, o que eu tenho acompanhado muito é que eu sou bissexual também, né? E os movimentos lésbicos aqui estão ganhando muita força Uhum, também, porque, por exemplo, é uma pauta muito ignorada também, até no movimento negro e uhum, no movimento uhum. LGBT, né? A gente não tem nem dados de dos assassinatos, dos lesbicídios, crimes de ódio, né? E são casos que têm ocorrido, que ocorrem cotidianamente aqui no Brasil, né? Uhum, Eu acho que o mais uhum. famoso que teve ultimamente foi da Luana Barbosa, que já tem 1 ano e pouco, 2 anos, e Claro. que acho que é bom falar, porque acho que quem ouvir esse vídeo não vai saber. Mas Luana Barbosa era uma mulher que não performava a feminilidade, né? A gente chama aqui de sapatão, né? Caminhão. E aí ela foi Uhum, abordada por policiais e ela se recusou ser revistada, porque é nosso direito, né? Ser revistada unicamente por mulheres. E nisso ela foi brutalmente agredida. E 5 dias depois ela morreu, assim. wow. E acho que foi um caso que comoveu muito aqui, né? Quer dizer, comoveu a gente, né? Mas não alcançou, por exemplo, a mídia, não alcançou o nível do Estado. A família ainda tá tentando dialogar, mas é meio que um caso perdido, assim, sabe? Porque foi o próprio Estado que está nos matando, Uhum, né? uhum. E, E, e os você casos aqui, Não, desculpa. só dessa questão de Sim, gênero, sim, sim, sim. raça também, né? Por exemplo, no Brasil, desde que foi implementada a lei da Maria da Penha, que é uma lei nacionalmente reconhecida, mas os números de feminicídio têm diminuído, né? Mas são os números de Uhum, mulheres brancas que têm diminuído, né? Mas os números de mulheres negras têm triplicado. Então, continuamos ainda morrendo, né? Continuamos morrendo. E às vezes, como nesses casos que eu falei, pela mão do Estado, né? uhum, uhum, com certeza. E você particularmente tem conexões ou assim se relaciona com artistas ou acadêmicas de outros países? Por enquanto não, mas acho que a partir de semana que vem eu vou ter, né? Por conta dessa Claro. residência. Eu vou ficar 3 semanas aí. E é uma artista argentina, uma chilena e uma peruana. Então, espero poder Que bom, expressar mais esses lados. Acho que as com nossas certeza. questões vão ser as mesmas. E quer me falar mais um pouco dos seus projetos, de aqui, bom, a residência que é já na semana próxima e os projetos que você tem para o resto dos meses do ano, para o próximo ano. Acho que o projeto principal é acabar a faculdade ainda. Ainda Uhum, estou nisso. Mas eu gostaria muito de materializar mais meus trabalhos para eles ficarem acessíveis, né? Até outras uhum, pessoas e tal. uhum, Eu publiquei agora recentemente um site e, isso. e ele está disponibilizando alguns dos meus trabalhos também, mas eu ainda queria fazer gravações, as minhas composições, de preferência com Uhum, mulheres também.
e também produzir vídeos, aumentar esse contato com as pessoas. Que mesmo nos recursos que eu tenho, ainda tenho conseguido pelo menos dialogar com algum número de pessoas, né? No meu bairro, no Morro Doce, eu fiz uma música que era sobre a nossa quebrada, né? Falava daqui, geograficamente, o que eu sentia sobre. E foi um vídeo que teve um alcance grandinho, até 30 mil visualizações, e eu fiquei muito orgulhosa. Uau. Então, Uau. imagino que existe esse laco de representatividade que precisa ser preenchida, né? Então, eu quero. Uhum. A quebrada tá cobrando, né? Então, eu quero poder responder à altura, né? E é isso, né? Materializar esses trabalhos, continuar nesses projetos de educação e continuar experimentando, né? Outras linguagens. Eu estou sempre me colocando fora da caixinha, dialogando, por exemplo, com o teatro, ou com o circo, ou com musicistas, poetas, artistas visuais. Eu quero me extravasar, né? Conhecer esses novos espaços, quero que Uhum. minha voz também seja escutada. E acho que por aí, continuar essa pesquisa que eu estou sobre a encruzilhada dessas linguagens, né? Também numa perspectiva afrocentrada, né? Uhum. Quem que fala muito desse termo, que é uma teórica negra aqui brasileira, que eu curto muito, é a Leda Martins, e ela fala Hum. que, a, que a cultura negra, toda a afro-americana, ela performa essa presença, essa memória de África, né? Uhum. 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 Que a Bom. encruzilhada está presente tanto nas culturas banto, como Nagô e Yorubá. E ela está presente nas nossas vidas como esse lugar de cruzada de identidades mesmo, né? Como Uhum. na formação do Brasil, né? Que foram tantos vários povos, cruzadas de textos, e, e também da forma que eu estou usando o cruzamento de linguagens, né? Essas Uhum. possibilidades de percepções, essas transdisciplinaridades e as possibilidades de explorar isso. E acho que o campo do vídeo tem me parecido um lugar bem fértil para poder estar usando todas essas linguagens. Mas também a performance, a instalação também é um campo rico, né? Então, acho que meus planos são me formar e continuar sendo uma referência para as pessoas que nem eu, né? Das pessoas de onde eu moro, né? Acho que eu nunca tive, por exemplo, uma professora negra a vida inteira, né? Uhum. 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 Uma artista negra que eu pudesse me referenciar. Mentira, tinha uma dançarina de um programa popular aqui, que é o Domingão do Faustão e tal, mas que também estão nesse lugar da hipersexualização da mulher negra, eu acho, e da mulher em geral, né? Então, acho que eu quero ser uma referência complexa também. Acho que por isso que eu faço Claro. vou por tantos caminhos ao mesmo tempo. Acho que por muito tempo negaram a nossa voz, negaram. E é isso que é estereotipar, né? Você fala que Uhum. é tudo Uhum. igual. Então, acho que eu tenho uma necessidade de produzir as coisas do meu jeito. E Nossa. eu não seja que jeito é esse. Ou talvez esteja procurando esse caminho, né? Não. Enfim, fico surpresa com Olha. também o reconhecimento, né, de outras pessoas, instituições, até interestaduais e tal, mas Uhum. eu sou uma menina simples. Que legal, que legal. Então, vou querer muito ouvir as suas, assim, como a sua experiência depois da residência e as suas impressões e o trabalho que você conseguiu fazer. Acho que isso vai ser ótimo, né? É, realmente. Não. Mais alguma coisa que você gostaria de adicionar? Sim, acho que assim, acho que fiquei falando tanto da música, né? Acho que valeria cantar um pouquinho para ficar menos Ah, abstrato. nossa, que lindo, sim.
Acho Adoraria. que é a música que foi a primeira música que eu escrevi. Eu baixei muita tela aqui. É a primeira música que eu escrevi e ela representa muito pra mim, que é essa do Foda-se, né? E Uhum. é mais ou menos assim. Mais uma noite escura, vou andando pela rua, vou sozinha e ouço um cara me seguindo, aperto o passe, o estilete. Ninguém tá preparada, hoje não vai ser o dia. Não quero ser estuprada e outro dia, todo dia. E nem era noite escura andando pela rua. Me buzina um motorista e um cara para o carro, desce o vidro, me encara e me chama de gostosa e me deixa preocupada. Veio mais uma notícia de uma mina violentada numa festa universitária ou mesmo na quebrada. Eu digo, foda-se quem você pensa que é em mexer com mulher. E nem se importa, eu digo, foda-se, teu otário, eu sou da luta, vou usar minha saia curta e quero que você se exploda. Foda-se, quem você pensa que é em mexer com mulher. E nem se importa, eu digo, foda-se, teu otário, eu sou da luta, vou usar minha saia curta e quero que você se exploda. E é isso. Nossa, obrigada, obrigada, muito obrigada. Nossa, foi incrível. E até porque era assim, nossa, muito, muito bom. Obrigada, agradeço muito, muito, realmente. Acho que este foi o melhor fechamento, né, para a conversa. Acho que porque é verdade, é o que você fala, realmente a arte é que consegue essa reação nas pessoas, essa mistura esses sentimentos, né? E a forma da chegada da mensagem. Eu adorei. Muito obrigada. Às vezes a gente fala, e às vezes só uma coisa que já entra direto, né? E Absolutamente. bate. Absolutamente. Hoje mesmo eu conversava com uma outra pesquisadora que me dizia, ela me falava de literatura, porque é o que ela trabalha com muita literatura e ela escreve também. E ela dizia, porque sempre se diz somente que a literatura é como, bom, isso, a criação de alternativas, novos mundos, como outras possibilidades, outras linguagens, mas também é produção de conhecimento mesmo, não é somente uma questão que vai, assim como gerar sentimentos nas pessoas ou ter umas outras reações, mas também gerar um conhecimento, né? Então, que isso é o que para ela é a maior como força da arte, que não é somente se exprimir por uma outra linguagem e ter uma questão afetiva, mas também isso, produzir um novo conhecimento através de uma outra linguagem, né? É muitas vezes muito mais poderoso, como você diz, do que a fala ou a questão somente assim, como teórica. E essa teórica que eu estava falando, a Leda Martins, ela cria um termo, né, que é a oralitura, né? E ela fala que Hum, como as tradições africanas, elas vão transmitindo esse lugar da oralidade, que também não é único, né? A gente tem muitos povos que também inventaram seus grafismos e etc e tal, mas também fazem essa escolha pela transmissão de conhecimentos via histórias, via desenhos, via grafismos, via cantos, né? E são conhecimentos que carregam muita coisa consigo, né? São certeza. são civilizatórios, né? Então, Uhum, nos dizem caminhos de vida, nos dão. Os nossos ancestrais criaram para a gente também, né? com certeza. Então, acho que sim, acho que a arte também é um lugar de formação de conhecimento, Uhum, uhum. Muito principalmente obrigada. perspectiva.
Obrigada, realmente, eu adorei, foi ótima. Eu fico muito contente que a gente conseguiu fazer a entrevista, né, através deste médio, que deu certo porque eu acho muito importante. Porque você é o que você disse, você é muito jovem, mas tem muita coisa já feita, tem muita coisa que quer fazer e que vai fazer, e muita ideia bem clara do que quer fazer, assim, que isso é bem importante. Sou Obrigada. apenas uma mudinha, tem muito peixe grande, muita gente para cuidar também, né? E tô Com só certeza. aprendendo, né? Aprendendo muito. Uhum. É, E também é. tentando ensinar, né? Que também é mais difícil. Acho que aprender, ensinar aprendendo, né? A educação também é um espaço que se construiu como feminino também, né? Uhum, uhum, uhum. Com certeza. Então, também É, são as nossas pares, né? com certeza. Obrigada. Eu vou cortar o vídeo, deixa aí só um minutinho. Aí.